E aí, gente, bora fazer o nosso cropped cônico. E para isso a gente vai usar o fio Brisa na cor Steel. Aqui eu estou mostrando um cone, mas você pode usar dois novelinhos de 100 gramas. E também o fio Brisa na cor New Wave, que é o meu amarelo preferido da vida da Fios Pinguim. Também dois novelos ou um cone. Você vai usar uma agulha de 3 milímetros e também agulha de tapeçaria e tesoura, como sempre em todos os nossos projetos, marcadores de ponto, alfinetes e também fibra siliconada para a gente rechear os nossos cones. E para dar uma estrutura maior, a gente vai precisar também de compasso e também de EVA. Aqui um EVA cinza, que é para ficar bem discreto no nosso enchimento do nosso cone. E aqui uma dica: quanto mais fino o EVA, melhor nesse caso, a gente consegue moldar ele melhor. Esse EVA é de 3 milímetros. Aqui é a Tainá do Ateliê de Sinistrices e bora começar esse projeto. Esse projeto ele é todo tecido com fio duplo. Aqui eu estou usando um enovelador para poder usar o fio de dentro e o fio de fora do novelinho que eu fiz. Mas se você não tem um enovelador, pode usar os dois novelos do fio Brisa e usando o fio de fora de cada um deles, que não tem erro. A gente vai começar pelo bojo usando o fio Steel e vamos tecer 43 correntinhas. É importante que, quando a gente for tecendo essas 43 correntinhas, a gente não faça essas correntinhas muito apertadas para a peça não ficar franzida e também porque a gente vai fazer uma carreira de ida e volta em volta dessas correntinhas. Então, cada correntinha vai ter que caber 2 pontos. Então, faz com calma, faz elas de uma forma confortável na agulha. Chegando aqui no final das correntinhas, a gente vai ajeitar o trabalho, porque a gente vai tecer 40 pontos altos nessas correntinhas, começando a partir do terceiro ponto a partir da agulha. Essas duas correntinhas que a gente não vai trabalhar, elas vão dar a altura do ponto e elas não contam como ponto. Então, a partir da terceira correntinha, a partir da agulha, a gente vai tecendo pontos altos até sobrar uma correntinha sem tecer, porque lá a gente vai fazer a curva. Então, a gente vai fazendo 40 pontos altos, um em cada correntinha de base. E a gente vai fazendo os pontos altos ao longo de todas as correntinhas até chegar lá no final, quando vai sobrar só uma correntinha. Aqui, para a gente olhar como é que fica o trabalho até esse ponto, uma correntinha lá sobrando. Nessa última correntinha, a gente vai fazer o nosso bojo, a gente vai fazer o côncavo do bojo. Então, lá a gente vai fazer 5 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos. 3. O 3 não quer sair. 4 e 5. Pronto. Repara que quando a gente faz esses 5 pontos, a gente meio que dá a volta no trabalho, a gente começa a ficar com a agulha posicionada nas bases dos pontos altos da carreira que a gente fez até então. Quando a gente olha, a gente vê que não está achatadinha essa curva, ela está um pouquinho inclinada para trás, e é ali que vai ter o espaço para o seio. Então agora a gente vai voltar fazendo 40 correntinhas, cada uma sob a base do ponto alto que a gente já fez na carreira.
E a gente pode também já ir escondendo o fio conforme tece. E assim a gente vai tecendo um ponto alto na base de cada ponto alto que a gente teceu nas correntinhas anteriormente, um a um, e escondendo o fio até o final da carreira. No total, vão ser 40 pontos altos. Quando a gente chegar lá, eu volto. Chegando aqui no final da carreira, a gente está tecendo os últimos pontos altos sobre as bases dos pontos altos do início da carreira. Está no penúltimo ponto. E agora a gente vai fazer o último ponto. Aqui no último ponto, a gente vai fazer o ponto alto, normalmente. E vamos ver como é que está o trabalho até então, essa primeira carreira. Então, a gente tem uma carreira que vai e volta sobre as correntinhas e que tem uma curva em uma das pontas, sendo que essa curva ela é côncava, para caber o bojo. Vamos então para a segunda carreira. A gente vai fazer duas correntinhas para subir e virar o trabalho, certo? E o primeiro ponto alto a gente vai fazer em cima do último ponto alto da carreira anterior, no mesmo lugar onde estão as correntinhas. E essas duas correntinhas, elas não contam como ponto. Pronto. Agora a gente vai fazer 40 pontos altos até chegar lá na curva. E chegando lá, se você preferir, você pode colocar um marcador de pontos no último dos 40 pontos altos, para marcar onde não tem nenhum aumento. Nessa segunda carreira, a curva ela vai ser feita com 5 aumentos. Então, em cada ponto alto que forma a curva, a gente coloca 2 pontos altos. Então, aqui no primeiro ponto, a gente está colocando 1 e 2 pontos altos. No segundo, 1 e 2 pontos altos. E assim sucessivamente até chegar lá no quinto ponto alto da curva. Pronto, e aqui a gente tem os 5 aumentos, fazendo 10 pontos que totalizam a curva. E agora a gente segue até o final da carreira, ponto alto sobre ponto alto, totalizando 40 pontos altos. E quando você chegar lá no final da carreira, você pode colocar também um marcador lá no primeiro dos pontos que não tem aumento, que é justamente para você saber quando você vai começar a fazer aumentos ou não. Mas isso é opcional. O último ponto, a gente não faz ele inteiro. Olha lá, eu fiz só a primeira laçada e deixei duas alcinhas na agulha. Isso porque agora a gente vai trocar a cor do fio e para a troca de cor ser mais sutil, a gente faz a troca de cor na metade do último ponto alto. Então a gente vai pegar o fio New Wave, também com fio duplo, vai pegar lá nosso último ponto, ainda pela metade, e vai puxar a laçada final. Com isso, a primeira alcinha da próxima carreira, ela já é da outra cor, já é amarela. E daqui para frente a gente vai fazer normalmente. A gente vai fazer duas correntinhas para subir, que não contam como ponto, vai virar o trabalho, vai fazer um ponto alto no mesmo ponto, que é o último ponto da carreira anterior, e vai cortar o fio cinza, fio steel, para a gente dar prosseguimento nessa carreira. Depois de cortar, a gente dá um nozinho entre os dois fios, para o fio ficar preso enquanto a gente tece, mas no final a gente vai arrematar cada um desses fios.
Bem, a partir de agora, a forma de tecer, ela meio que se repete. A gente vai fazer 40 pontos altos até atingir lá o marcador de pontos. E quando chegar lá no marcador de pontos, a gente vai fazer aumentos de forma proporcional. Como o nosso marcador ele está no último ponto antes dos aumentos, a gente vai tecer ele. E agora sim, a gente vai fazer aumentos. Como na última carreira foram 5 aumentos, agora a gente vai fazer um ponto alto e um aumento 5 vezes. Aqui um ponto alto, um aumento, são 2 pontos altos. 1, 2, no mesmo buraco de ponto, mais um ponto alto, seguido do aumento, e a gente vai fazer isso até chegar no próximo marcador, finalizando com um aumento. E a partir daqui vão sobrar os 40 pontos altos que a gente tece sem fazer nenhum aumento de forma reta. Quando a gente chegar lá no final, a gente vai fazer o último ponto alto, fazer 2 correntinhas para subir, virar o trabalho e começar a quarta carreira com um ponto alto no mesmo ponto, que é o último ponto. Aqui a gente consegue ver como está o trabalho até agora. E aí, mais uma vez, a gente vai fazer 40 pontos altos até chegar na curva. Vai fazer dessa vez 2 pontos altos e um aumento, 2 pontos altos e um aumento, 2 pontos altos e um aumento 5 vezes. E vai voltar até o final da carreira com 40 pontos altos. Tudo exatamente da mesma forma que a gente fez até então. Então, chegando lá na curva, a gente vai fazer 2 pontos altos, 1, 2, e o aumento no terceiro ponto. Isso. Vai repetir isso por 5 vezes e vai fazer os últimos 40 pontos altos sem nenhuma alteração. Vamos chegar lá no final da carreira. No final da carreira, a gente vai trocar de cor uma segunda vez, então a gente vai fazer o último ponto pela metade, vai engatar o fio com a cor Steel nesse ponto, vai puxar a alcinha para trocar de cor agora para o cinza, fazer 2 correntinhas para subir, virar o trabalho e fazer um ponto alto no último ponto alto da carreira anterior. Nesse ponto do trabalho, já dá para ver que está formando o espaço para o seio aqui no nosso bojo. Então, o nosso aumento com base de 5 está dando certo. Então, agora a gente vai continuar seguindo da mesma forma. E agora por 4 carreiras. Bem, depois das 4 carreiras, a nossa peça fica assim. A gente tem lá aquela região onde não tem nenhum aumento e tem a parte circular. Na parte circular, a gente vai fazendo aumentos e a cada carreira o número de pontos entre os aumentos vai aumentando. E são sempre 5 aumentos. Então, na primeira carreira são 5 aumentos, na segunda, um ponto alto e um aumento 5 vezes, terceira, 2 pontos altos e um aumento 5 vezes, depois 3 pontos altos e um aumento, 4 pontos altos e um aumento, 5 pontos altos e um aumento, 6 pontos altos e um aumento, até ter 7 pontos altos e um aumento na nossa última carreira. E aí é isso, nosso bojo está pronto. E agora a gente precisa fazer um segundo bojo para ficar, né, uniforme. Bom, depois do bojo a gente já pode partir para os cones, para colocar ali em cima do bojo. Então, bora lá. Para fazer os cones, a gente vai começar com um fio na cor Steel e vai fazer um anel mágico. Nesse anel mágico, a gente vai fazer 2 correntinhas para subir. Aqui tá uma, 2, e vai fazer 10 pontos altos nesse anel mágico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, ele mesmo, 8, 9 e 10. Depois desses 10 pontos, a gente vai fechar o anel mágico. Eu gosto de fazer o anel mágico com 2 voltas. Então, eu tenho que primeiro puxar a pontinha, depois puxar o fio que se move e depois o último fio, puxar a pontinha de novo. Depois que eu fechei o anel mágico, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Eu vou ignorar as 2 correntinhas que eu fiz antes. Então, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a volta. Repara que esse anel mágico ele não gerou uma circunferência plana, ele já começou a formar uma cuia que vai ser o nosso cone. Então, agora a gente vai fazer 2 correntinhas para subir, vai fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior. Lembrando que essas 2 correntinhas elas não vão contar como ponto. Bem, para a estrutura do bojo ficar um pouquinho mais firme, o bojo a gente vai trabalhar pegando apenas as alcinhas de trás do ponto. Quando eu trabalho as alcinhas de trás, eu gosto de pegar a alcinha de trás e também uma alcinha que fica embaixo, bem na laçadinha do ponto alto, para ficar mais firme. Então a gente faz lá um aumento. Depois do primeiro ponto alto, a gente faz um aumento usando só as alças de trás. E assim a gente vai seguir a volta inteira. Um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento 5 vezes, pegando apenas as alcinhas de trás. E essa é a segunda carreira do cone. Um ponto alto e um aumento, que agora é o aumento. Chegando aqui no final da carreira, a gente tem a peça bem emborcadinha com os aumentos. A gente vai virar ela para a parte da frente ficar para fora e a gente vai fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto, mas vai fazer esse ponto baixíssimo pegando somente as alcinhas de trás também. Pronto. Agora, na segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos e um aumento, só que para os pontos altos não ficarem um em cima do outro e a peça ficar meio hexagonal ou pentagonal, a gente vai deslocar esses pontos altos. Então, a gente vai começar com 2 correntinhas para subir, um ponto alto só nas alcinhas de trás do primeiro ponto alto da volta, vai fazer um aumento e a partir de agora até quase o final a gente vai fazer 2 pontos altos e um aumento. Então aqui a gente vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos e agora a gente vai fazer o aumento. A gente vai repetir isso até o final da carreira, sendo que no final, depois do último aumento, vai sobrar um ponto alto só. E aí a gente vai fazer esse um ponto alto sozinho, que vai juntar com o primeiro ponto alto e fazer os 2 pontos altos. E aí a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, pegando só as alcinhas de trás do primeiro ponto alto da carreira. E aí a gente já tá vendo que tá formando um conezinho. A gente vai fazer carreiras com a cor cinza por mais 2 carreiras.
Então, a próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos altos em um aumento, começando sempre com 2 correntinhas para subir, e o primeiro ponto alto em cima do primeiro ponto alto da carreira anterior. A gente está chegando agora no aumento. 1, 2 no mesmo buraquinho de ponto. E aí a gente vai repetir esses 3 pontos altos em um aumento até o final da carreira, que vai terminar com um aumento. Aqui a gente chegou no final da carreira, então aqui nesse último buraquinho de ponto, a gente vai fazer um aumento. 1, 2. Agora a gente vai trocar de cor. E aí a gente vai trocar de cor exatamente do mesmo jeito que a gente tinha feito anteriormente. Antes da gente terminar o ponto, a gente vai pegar o fio com a cor New Wave e vai terminar o ponto com essa cor. Depois que a gente prendeu o fio, a gente vai fazer um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto, só com as alcinhas de trás, e vai começar a próxima carreira. A próxima carreira é a carreira 5 e é a carreira com 4 pontos altos e um aumento. Então a gente teve 10 pontos altos, um ponto alto e um aumento, 2 pontos altos e um aumento, 3 pontos altos e um aumento, e agora a gente vai fazer 4 pontos altos e um aumento. Para deslocar esse aumento, a gente vai fazer só 2 pontos altos antes do primeiro aumento e deixar os 2 últimos para o final. Então a gente fez 2 correntinhas para subir, que não contam como ponto, 1, 2 pontos altos, e aí sim o aumento. 1, 2 pontos altos do aumento. E agora a gente vai seguir com 4 pontos altos até o próximo aumento. 1, 2, 3, 4. E o próximo aumento. 1, 2. Vamos. E assim a gente vai por toda a volta, sendo que depois do último aumento, a gente vai ter mais 2 pontos altos para fazer, que é para juntar lá com o primeiro 2 pontos altos. Toda vez que a gente tiver uma carreira com um número de pontos par entre os aumentos, a gente faz assim, a gente divide o ponto por 2, faz a metade no início da carreira, depois faz normalmente e termina com os que faltaram. Assim a gente fica com a peça mais uniforme, ela não fica pontuda. Então, chegando lá no final, a gente já fez o último aumento, agora está fazendo os 3 últimos pontos altos. 1, 2, 3. A gente vai chegar lá no final da carreira, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, tudo sempre exatamente igual como anteriormente. Subir as 2 correntinhas e seguir agora com uma carreira com 5 pontos altos em um aumento. A gente vai fazer um total de 16 carreiras. Então vamos lá para o final para a gente ver como é que fica e eu mostrar para vocês certinho como é que é a contagem de pontos. Aqui a gente tem o nosso cone, a gente vai ter 2 listras amarelas no nosso cone. E no final da carreira, com 5 pontos e um aumento, que é essa que a gente acabou de tecer, a gente vai trocar de cor de novo. E vai fazer as carreiras com 6 pontos altos e um aumento, 5 vezes, 7 pontos altos e um aumento, 5 vezes, 8 pontos altos e um aumento, 5 vezes, e 9 pontos altos e um aumento, 5 vezes. A gente vai trocar de cor para amarelo e vai fazer as carreiras com 10 pontos altos e um aumento e 11 pontos altos e um aumento, e vai fazer as 4 últimas carreiras em cinza, até ter 15 pontos altos em um aumento, 5 vezes em cada volta. Dá uma lidinha aí na legenda que tá tudo escritinho para você. Finalizado um bojo, a gente vai fazer o segundo bojo. E agora a próxima etapa é fazer a estrutura do bojo, o recheio, para eles ficarem sempre na posição correta. Para isso, a gente vai usar o nosso famosérrimo compasso.
A gente vai pegar o compasso, vai abrir ele um pouquinho menor do que a lateral do nosso cone. E com essa medição, a gente vai fazer uma circunferência na folha de EVA. Na verdade, a gente vai fazer duas circunferências, né? Um para cada seio. Então, a gente espeta o nosso EVA lá e traça a nossa circunferência. E em seguida, a gente corta. Depois de cortar por toda a volta, a gente vai fazer um segundo corte. Esse corte a gente vai fazer até o centro da circunferência. Então, a gente vai escolher uma parte qualquer e vai cortar uma linha reta até um pouquinho depois do furinho lá que é o centro da nossa circunferência. E aí a gente vai enrolar um lado sobre o outro dessa circunferência, formando um cone. E é esse cone que a gente vai colocar dentro do nosso bojo de cone. Lembrando que aqui a gente já está com o cone arrematadinho, tudo certo. E aí, para facilitar encaixar esse cone dentro do cone de crochê, você pode enrolar bastante o cone, introduzir dentro do outro cone de crochê e aí depois soltar, que ele vai se ajustar certinho. E aí, além desse recheio, a gente vai adicionar um pouquinho de fibra siliconada, só um pouquinho lá no início, que é para dar mais firmeza, mas não muito, para ter espaço dentro do cone para a gente ter a acomodação do seio. Está chovendo muito. Mas é isso, aqui a gente tem um espaço para nossa mama. A próxima etapa agora vai ser unir o cone ao bojo que a gente teceu anteriormente. Para isso, a gente vai posicionar o cone em cima do bojo que a gente teceu e a gente vai deixar os 40 pontos altos antes da curva livres. A gente vai prender o cone somente na parte da curva do nosso bojo. E aí, para nos auxiliar nessa parte, a gente vai usar marcadores de ponto. A gente vai usar 4 marcadores de ponto. Então, o primeiro marcador a gente vai colocar assim que acaba a parte reta. Então, a gente vai colocar o primeiro marcador no ponto 41. E o último marcador a gente vai colocar também no ponto 41, contando de trás para frente, que equivale ao ponto 80, se a gente for contando reto. Além disso, a gente vai separar 4 pontos ali no meio, bem no centro da curva, que é onde a gente vai prender as alças. Então, a gente vai colocar um marcador no ponto 58 e mais um marcador no ponto 61. Beleza, feito isso, a gente vai posicionar o cone em cima do bojo, colocando a emenda virada para baixo. Vai prender um ponto do cone no primeiro marcador, desse jeito aí, e vai deixar sem marcador de ponto a mesma quantidade de pontos que tem na curva do bojo e no cone. A gente tem 40 pontos entre o primeiro marcador e o último marcador, então a gente vai contar lá 40 pontos no nosso bojo e vai prender lá o 41º lá no último marcador. Desse jeitinho aí. Pronto. Feito isso, a gente pode seguir para a carreira que vai emendar as duas peças. A gente vai voltar a tecer com o fio New Wave. Então, para isso, a gente vai desfazer lá o último pontinho para fazer a troca de cor perfeita. Então, a gente vai desfazer lá o início do último ponto, vai introduzir a agulha e vai fechar esse ponto de novo, só que dessa vez com o amarelo New Wave. E vai fazer as nossas duas correntinhas para subir, normalmente. Vai fazer o primeiro ponto alto no primeiro ponto alto de base e vai fazer os 40 pontos altos, que é a parte reta, ali antes do marcador,
normalmente. A partir do momento que chegar no marcador, a gente vai começar a fazer os pontos altos com aumentos e prendendo as duas peças juntas. E no final a gente vai fazer os últimos 40 pontos altos. Então vamos lá. A gente já fez o primeiro ponto alto, a gente vai fazer mais os 39 pontos altos até chegar antes do marcador. Chegando lá no marcador, a gente vai começar a fazer a curva, então a gente vai ter aumentos e também a gente vai começar a prender uma peça na outra. Então vamos lá devagarinho para ver como faz. A gente vai fazer um ponto alto passando ali, ó, por baixo das duas alcinhas das duas carreiras de ponto. E aí a gente vai fazer o ponto alto normalmente, juntando as peças. Como a última carreira foi uma carreira que tinha 6 pontos altos e um aumento, essa vai ser uma carreira que vai ter 7 pontos altos e um aumento. A gente já fez o primeiro, vai fazer o segundo, pegando as duas peças juntas, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e aí a gente vai fazer um aumento, pegando sempre as duas peças ao mesmo tempo. Então aqui foi um ponto e o segundo ponto no mesmo buraquinho. E aí a gente vai seguir por essa repetição mais 5 vezes. A diferença vai ser quando a gente chegar no próximo marcador. A gente está chegando aqui no próximo marcador, a gente fez um aumento ali e agora a gente vai continuar fazendo os pontos. Só que quando a gente chegar no marcador, a gente não vai trabalhar os pontos que estão entre os marcadores, inclusive os pontos com os marcadores. Então, fiz um aumento, 2 pontos altos. Agora, os próximos 4 pontos eu vou trabalhar só a peça da frente. 1, 2, 3, 4. O próximo ponto, que é depois do marcador, eu vou voltar a costurar juntinho. Então, esse vai ser o nosso 7º ponto da carreira e vai ter agora um aumento. 1 e o 2. E aí, eu vou ficar com 4 pontos soltinhos ali atrás, que é onde eu vou encaixar a minha alça daqui a pouco. E aí é só seguir 7 pontos em um aumento até o próximo marcador. Chegando lá no último marcador, a gente já pode soltar ele e fazer o último aumento na carreira, que é o 5º aumento depois dos 7 últimos pontos altos. 1, 2. Pronto. Agora dá para ver como a peça ficou bem presa e como fica estruturado o nosso bojo. Daqui para frente, o recheio fica lá. Daqui para frente a gente vai fazer os 40 últimos pontos altos que estão faltando, só pegando a parte de baixo, só pegando o bojo. Deixa o cone livre, desse jeitinho aí, e vai tecendo só o bojo, até chegar no final da carreira. Lá no final vai ficar desse jeitinho aqui. E agora a gente vai voltar, vai ser mais fácil. A gente vai fazer 2 correntinhas para subir, vai virar o trabalho, vai fazer 40 pontos altos, até chegar lá na curva, onde fica a parte que está o cone preso ao bojo. E quando chega lá, vai fazer 8 pontos altos em um aumento, 8 pontos altos em um aumento, 5 vezes. E vai finalizar com os últimos 40 pontos altos. Depois disso é só cortar o fio e arrematar. E, claro, fazer também para o outro lado. A próxima etapa agora é costurar a parte de baixo do cone no bojo.
E para isso é bom a gente estar com os dois seios lado a lado para a gente prender com alfinete de forma simétrica. Às vezes a gente faz separado e acaba ficando torto e tudo mais. Mas a gente vai prender, posicionar certinho cada um dos bojos usando alfinetes. E aí não tem segredo. Para facilitar, a gente começa a prender justamente pela parte de baixo, que aí a gente consegue fixar exatamente quantos pontos a gente quer da base até o cone. E depois a gente prende os dois lados. Depois que prender todo mundo, a gente compara, vê se está certinho um lado com o outro. E para isso a gente posiciona as duas peças alinhadas, compara quantos pontos tem da base até o seio de um lado, a mesma coisa para o outro lado. E depois disso a gente já pode partir para a costura. Para costurar a parte de baixo, a gente vai usar o fio steel, a gente vai usar um fio, só que quando a gente enfiar ele pela agulha vai ficar um fio duplo. E aí a gente vai começar a costurar a partir do primeiro ponto em que a gente não costurou, não fez o crochê das duas alças juntas, né? Esse ponto a gente vai fazer sempre de cima para baixo, pegando as duas alcinhas do ponto. Desse jeito, as duas alcinhas elas vão ficar escondidas. Então a gente vai passar o fio. O primeiro ponto eu gosto sempre de passar pelo meio do nó, que aí já fica bem preso. E aí a gente vai passar de baixo para cima, passando pelas duas alcinhas do ponto, dos dois pontos. Isso. E aí na volta passa para baixo. E aí a alcinha, ó, some de novo. Passa de baixo para cima, passando ali por baixo das duas alcinhas e para baixo. Essa é a costura mais discreta que a gente vai ter. Então, de baixo para cima, prendendo as duas alcinhas da última carreira e depois para baixo, empurrando elas para dentro. E assim até chegar lá do outro lado. E aí, conforme a gente for costurando, a gente vai soltando os alfinetes, né? E vai tomando cuidado para não prender o dedo e tudo mais. Chegando lá no último ponto, que não está preso nas duas carreiras, a gente vai fazer esse último pontinho, vai passar a agulha lá para trás e aí a gente vai arrematar com um nó pelo avesso e esconder o fio lá por trás mesmo. Pode enfiar o fio ali por dentro do bojo ou subir e descer dando vários nozinhos que tá tudo certo. E aí a gente tem um bojo com cone bem presinho. Aqui a gente tem a curva, a gente tem o espaço aqui pro seio, tudo certo, tudo nos conformes. Resta só a gente fazer a mesma coisa para o outro lado. A gente vai agora fazer a parte central que vai unir os dois bojos. E para isso a gente vai começar com 37 correntinhas. Com 37 correntinhas, a gente vai contar a terceira correntinha a partir da agulha e vai fazer um ponto alto, pegando ali a terceira alcinha da correntinha, aquela alcinha que fica atrás. É importante fazer isso para facilitar a hora de costurar a peça. Então a gente vai fazer essa carreira toda com pontos altos, pegando a alcinha de trás das correntinhas. Quando a gente faz isso, a gente fica com as duas alcinhas da correntinha aparecendo lá na base do ponto alto. E essa carreira vai ser toda assim e vai totalizar 35 pontos altos. Todos esses pontos altos sobre correntinhas, sendo que nessas correntinhas a gente vai estar pegando a alcinha de trás. Aqui, ó, a gente consegue ver bem como é que fica a parte de baixo, ó, das correntinhas quando a gente trabalha as alcinhas de trás.
E aí fica tanto a parte de cima quanto a parte de baixo bastante simétricas. A gente vai até o final da carreira assim, que vai ficar desse jeitinho, e a gente vai fazer mais uma segunda carreira, com duas correntinhas para subir, um ponto alto no primeiro ponto, e vai fazer ponto alto sobre ponto alto por toda essa carreira até o final. Pronto, vai ficar assim. Vão ser só duas carreirinhas para fazer a parte central entre os dois bojos. E aí a gente faz mais uma correntinha, corta o fio para arrematar. A gente vai agora fazer as laterais. As laterais, elas começam a ser feitas exatamente da mesma forma que a parte central, com 37 correntinhas e uma carreira de volta e uma carreira com 35 pontos altos, pegando ali a alcinha de trás a partir da terceira correntinha. Então, a gente vai fazer 35 pontos altos, pegando sempre a alcinha de trás da correntinha. A partir da segunda carreira, a coisa fica um pouco diferente. A gente vai fazer duas correntinhas para subir, vai virar o trabalho, e agora a gente vai começar a carreira com uma diminuição. A gente vai fazer metade do primeiro ponto alto no primeiro ponto, dar uma laçada e vai fazer mais uma metade no ponto seguinte. E vai fechar todo mundo junto para fazer uma diminuição. E aí a gente vai com pontos altos até o final da carreira. Chegando lá no final da carreira, a gente vai fazer o último ponto alto sobre o último ponto alto da carreira anterior. E aí a gente já começa a ver uma inclinaçãozinha surgindo lá no início. A próxima carreira agora a gente vai fazer toda de pontos altos, mas quando chegar lá no penúltimo, a gente vai fazer uma diminuição, para a gente sempre ter uma diminuição em cima da outra. Então a gente vai fazer duas correntinhas para subir, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto ao longo de toda a carreira, até chegar no penúltimo ponto alto. A gente está chegando lá no penúltimo ponto alto, a gente tem lá dois pontos sobrando, e agora a gente vai fazer uma diminuição. Então, a gente vai fazer metade de um ponto alto num ponto, vai dar uma laçada, vai para o próximo ponto, vai tirar duas alcinhas, vai ficar com 3 na agulha e vai tirar todo mundo junto. Vai fazer uma diminuição. Uma diminuição em cima de uma diminuição. A gente começou com 35 pontos altos, agora a gente já tem 33. E a gente vai seguir sempre fazendo carreiras com as diminuições sobrepostas. Agora a gente vai fazer a diminuição no primeiro ponto, para ela ficar no mesmo lugar. Então faz metade de um ponto alto, vai para o próximo ponto, faz a outra metade e fecha todo mundo junto. E a gente vai seguir desse jeito. E a gente vai seguir desse jeito com uma diminuição em cima da outra até a carreira 10, que vai finalizar lá com uma última diminuição. Pronto, essa é a carinha aqui da nossa peça até então. Então a gente tem lá uma parte reta e uma parte na diagonal. A gente vai continuar tecendo o trabalho, só que agora, além de ter diminuições de um lado, que nem a gente já estava fazendo, a gente vai colocar diminuições também no outro lado. Então a gente vai ter sempre diminuições no início e no final da carreira. Então a gente vai fazer duas correntinhas para subir e já vai fazer uma diminuição de cara nos dois primeiros pontos. Vai seguir a carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto, normalmente. E quando chegar lá no final da carreira, faltam dois pontos altos para terminar, vai fazer uma segunda diminuição. Faz metade de um ponto alto num ponto, faz metade no próximo ponto e fecha todo mundo junto. E aí com isso agora a nossa peça, que antes ela era inclinada só de um dos lados, agora ela vai ter uma inclinação tanto de um lado quanto do outro aqui.
As próximas 10 carreiras a gente vai fazer exatamente do mesmo jeito, com uma diminuição logo no início e uma diminuição no final, até sobrarem 5 pontos na agulha. Então a gente vai fazer desse jeitinho, uma diminuição no início e uma no final, da carreira 11 até a carreira 21. Pronto, chegamos na carreira 21. A gente tem lá as primeiras 10 carreiras só com inclinação de um lado e as próximas 10 carreiras com diminuições dos dois lados. A partir daqui, a gente vai fazer apenas ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai fazer 2 correntinhas para subir, virar o trabalho e vai fazer 5 pontos altos para fechar a carreira 22. 3, 4 e 5 aqui no último ponto. Pronto, essa aqui é a carreira. A gente vai repetir essa carreira de 5 pontos até a carreira 64. Então, a gente vai fazer lá 2 correntinhas para subir, vai virar o trabalho e vai fazer 5 pontos altos até essa tira ter um comprimento suficiente para a gente poder amarrar com folga. Chegamos lá no final da nossa tira, a gente vai fazer a última carreira. Essa última carreira a gente vai fazer 2 correntinhas para subir, uma diminuição, um ponto alto no meio e mais uma diminuição. Assim. E depois disso, a gente vai fazer só mais uma correntinha e vai prender o fio. E aí daqui a gente vai fazer mais uma segunda peça exatamente igual, que vai servir para prender do outro lado do bojo, dos bojos. Então fica assim, uma lateral, um bojo, e aí depois de um bojo a gente tem ainda a parte central, e aí o próximo bojo, e por último lá a próxima lateral. A gente vai começar a montagem só com uma lateral, um bojo e a parte central. Para a gente conseguir posicionar bem os pontos na hora de montar, a gente vai usar de novo os marcadores de ponto. A gente vai prender no primeiro ponto a lateral e o bojo. E no ponto 35 do bojo, a gente vai prender o último ponto da lateral. Os dois com marcadores de ponto. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, que é o lado central. Agora que a gente posicionou os marcadores, a gente vai começar a costurar. E para costurar, a gente vai usar o fio New Wave, mais uma vez, de novo com fio duplo. E a gente vai costurar de forma semelhante à forma que a gente costurou o cone ao bojo. A gente vai fazer um nó cego na agulha, na linha, vai prender na agulha. E a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos agora. E aí a gente vai introduzir o fio embaixo das duas alcinhas dos pontos altos das duas peças, tanto da parte de trás quanto da parte da frente. E vai fazer pontos baixos apenas. Depois do primeiro ponto, a gente pode tirar o primeiro marcador. E aí a gente vai fazendo pontos baixos, sempre passando a agulha por baixo das duas alcinhas dos pontos de base, tanto da parte da frente quanto da parte de trás. E a gente vai sempre prestando atenção para pegar sempre os pontos alinhados. A gente vai seguir desse jeito, prendendo as partes da lateral e do bojo até alcançar o próximo marcador. E quando a gente já estiver chegando, a gente consegue ver que a costura ficou uma costura em relevo bem interessante. Quando chegar no marcador, vai ser o último ponto que a gente vai tecer junto à frente e à lateral.
A partir daí a gente pode tirar o marcador e vai tecer com pontos baixos por toda a volta até chegar no próximo marcador, que vai ser o marcador da parte central. Quando chegar na parte do marcador central, a gente vai costurar todo mundo junto e vai repetir a mesma coisa agora para o outro bojo. Dessa vez a gente vai começar a costurar pelo lado da costura central, para que dessa forma o ponto baixo fique virado para o mesmo ladinho, sabe? Ter o mesmo acabamento. O ponto baixo está sempre pelo lado da frente. E aí é isso, gente. Vai prender a parte central e lá do outro lado vai prender a outra lateral. E aí quando chegar no final, vai fazer os últimos pontos, tirar o marcador, tecer o último ponto, prendendo a lateral. E aí vai fazer mais uma. Eita! E aí vai fazer mais uma correntinha para prender o fio e cortar. E aí a gente já tem a nossa peça praticamente pronta. Já tá o cropped, o corpo do cropped todo montado. A gente tem, além da parte da frente, a gente tem a parte lateral com as alças e tudo mais. Agora a gente vai fazer praticamente só acabamentos. A gente vai botar um acabamento aqui, ó, na parte de baixo. Para fazer o acabamento, a gente vai virar o trabalho de cabeça para baixo e vai posicionar a agulha lá na 10ª carreira da lateral, aquela carreira que começa a ter diminuição dos dois lados. Então a gente vai pegar o fio da cor New Wave, fio duplo, vai fazer uma laçada na agulha e a partir daí a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, prendendo o fio tanto na cabecinha de cada ponto, na junção de uma carreira com outra, como na lateral do ponto. Então, sempre na parte central do ponto e na parte lateral dele, onde junta uma carreira com a outra e na lateral do ponto. E a gente vai seguir assim até chegar lá do outro lado, onde tem o início das diminuiçõezinhas. Então, bora lá. Chegando lá na carreira 10 do outro lado, a gente já tem uma continuidade melhor no trabalho. A gente vai começar a trabalhar agora com pontos altos. Então, a gente vai fazer 2 correntinhas para subir, vai virar o trabalho e vai fazer uma diminuição logo de cara. Então, vai dar uma laçada, vai no próximo ponto, vai dar uma laçada, tira 2 e tirar todo mundo junto. A gente vai fazer pontos baixos por toda essa carreira até chegar lá no final, que é onde a gente vai fazer mais uma diminuição lá nos 2 primeiros pontos baixos da carreira anterior. Chegando lá no final da carreira, a gente vai continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, até sobrar só 2 pontos por fazer. Então, a gente vai fazer aqui o último ponto alto, e nos 2 últimos a gente vai fazer uma diminuição. Então, vai dar uma laçada na agulha, introduzir, tira 2, vai dar outra laçada na agulha, introduzir no ponto seguinte, tira 2, e tirar as 3 laçadas que sobraram. A gente vai fazer 2 correntinhas para subir, virar o trabalho, e agora a gente vai fazer diminuições triplas. Então, vai introduzir a agulha no próximo ponto, tira 2, laçada no próximo ponto, tira 2, laçada no próximo ponto, tira 2. Vai ficar com 4 alcinhas e vai puxar as 4 ao mesmo tempo. A gente vai fazer essa diminuição tripla agora no início para dar uma curvatura maior, bem mais arredondadinho, e vai fazer pontos altos até o final da carreira, que é onde a gente vai fazer mais uma diminuição tripla. A gente vai chegando lá no final da carreira com pontos altos normalmente, até sobrar
3 pontos por fazer. E aqui a gente vai fazer a diminuição, vai dar uma laçada, introduzir a agulha no próximo ponto, tira 2, uma laçada, introduzir a agulha no próximo ponto, tira 2, uma laçada, introduzir o ponto no próximo ponto e tirar 2. Vai ficar com 4 alcinhas, tirar todo mundo junto, dar uma laçadinha para prender os pontos e cortar o trabalho. E é assim que vai ficar o nosso acabamento na parte de baixo, que é uma parte tecida que vai unificar tanto as laterais, quanto os bojos, quanto a parte central e também vai fechar o colorido da peça. Agora a gente está chegando bem nos finalmente. A gente vai fazer agora as alças. E para isso, a gente vai voltar lá no bojo. Lembra que a gente deixou 4 pontinhos sem fazer? Quando juntou o bojo ao cone, então é lá que a gente vai trabalhar as 2 alças. E para isso a gente vai pegar o fio New Wave. A gente vai pegar um daqueles pontos, o primeiro dos pontos que a gente deixou de trabalhar, vai engatar o fio e vai fazer 2 correntinhas para subir. E vai fazer 4 pontos altos, um em cada um dos pontos que ficaram livres. Então a gente fez um ponto no mesmo ponto que a gente colocou as correntinhas, outro ponto alto e o quarto ponto alto. Agora a gente vai virar o trabalho, sendo que antes a gente vai fazer 2 correntinhas para subir. E vai trabalhar mais 4 pontos altos e vai repetir essa carreira por 60 vezes. A gente vai fazer um total de 60 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. E a última carreira é um pouquinho diferente. Vou mostrar agora para vocês. A gente está aqui com as nossas 60 carreiras. E na última carreira, para a gente finalizar, a gente vai fazer 2 correntinhas para subir. 1, 2, e vai fazer 2 diminuições. Assim a gente vai ter uma peça pontudinha. Então a gente vai fazer uma diminuição, tá terminando agora, e vai fazer uma segunda diminuição. Faz metade do ponto alto, dá uma laçada, vai no próximo ponto, faz uma metade e tira todas as alças juntas. E aí a gente faz uma correntinha para travar o trabalho e corta. Agora a gente vai fazer o acabamento das alças. Então a gente vai fazer um nó corrediço na agulha, vai voltar lá no primeiro ponto de base, o ponto lá do bojo, e vai prender o fio com um ponto baixo. E agora a gente vai seguir fazendo pontos baixos por toda a volta da alça. A gente pode fazendo isso e prendendo o fio que estava sobrando ali no início para já ir escondendo. Então a gente vai fazer sempre um ponto baixo na junção entre 2 carreiras, um ponto baixo na lateral do ponto, um ponto baixo na junção entre 2 carreiras e um ponto baixo na lateral do ponto. E a gente vai fazer isso por toda a volta da alça. E chegando lá no final, a gente vai fazer lá o ponto baixo na lateral do ponto. E o último ponto a gente vai fazer lá no ponto do bojo, um ponto baixo lá no ponto do bojo. E a gente vai fazer uma correntinha para travar o fio e vai cortar. Daqui a gente vai seguir com os acabamentos. Olha só, a alça fica bem maneira, bem retinha. E para finalizar, a gente vai passar uma volta de ponto baixo por toda a peça, passando por cima do bojo, juntando ali com a parte central, dando a outra volta do outro bojo, indo pela lateral, pegando as alças, passando por baixo, para solidificar a peça, por assim dizer. A gente vai prender o fio New Wave com um nó corrediço na agulha e vai começar tecendo
pelo lugar que você escolher, preferir. Eu preferi começar pela parte do finzinho, lá da barra amarela, na parte de baixo, e aí já vou escondendo o fio conforme eu vou tecendo. Então, é uma volta só de ponto baixo, sobre o ponto baixo. E aí, quando a gente chegar ali na quina, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Na quina, a gente vai fazer 3 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto, porque aí o trabalho vai fazer a curva normalmente. Então, a gente já fez 2, vai fazer mais um. E aí vai seguir descendo pela lateral do trabalho, sempre com pontos baixos. Mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. E quando chegar na junção, a gente vai pular para a lateral, sempre com pontos baixos e escondendo o fio. Vamos ver como é que ficou no final? E tchan! Aqui a gente tem o cropped pronto. A gente tem aqui as alças todas com acabamento no ponto baixo. A gente também tem o bojo. Quando a gente faz esse acabamento, a gente prende melhor a junção dos bojos. Toda a lateral cobertinha também, iluminada com amarelo New Wave. A parte da frente também. Enfim, ficou um cropped muito mara. Eu estou muito feliz de ter feito essa peça. Eu espero que vocês aproveitem, que a gente possa pular juntas nesse carnaval e nos próximos também, não é mesmo? Por que não? Bora curtir o carnaval da Fios Pinguim. Beijo!